Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse mês, setembro de 2021, dia 15, eu fiz meu aniversário de 25 anos. E eu queria trazer aqui 5 coisas que eu comecei a refletir, coisas que eu fiz, que eu tenho feito, que eu tenho aplicado, que eu tenho investido tempo, dinheiro, vida, pensamento, enfim, tenho investido meu ser nessas coisas e que tem me dado um bom retorno. E a primeira delas, que eu aconselho você jovem, independente da idade que você for, mas é uma coisa que eu tenho aprendido com os meus 25 anos, que vale muito a pena investir primeiro na nossa espiritualidade. Há alguns anos atrás, meses atrás, apareceu inúmeras oportunidades de eu me desviar do caminho de Deus, sabe, dos princípios de Deus, e eu confesso que eu desejei muito isso. E desejei muito e fiz até algumas coisas, só que graças a Deus eu refleti mais, eu conversei com algumas pessoas, eu me aconselhei e eu decidi seguir um outro caminho. Um caminho que aparentemente era mais difícil, era mais curto, a entrada era mais apertada. Só que hoje eu olho para trás da decisão que eu tomei de seguir a Deus, os seus princípios, e a sensação, a paz que eu tenho excede o entendimento, a mentalidade, sabe? Então, a primeira coisa, invista na sua espiritualidade. Ore, leia a Bíblia, frequente uma igreja, tenha amigos que te inspirem a estar próximo de Deus. Eu acredito que o primeiro conselho seja esse. Fortaleça a sua espiritualidade. Segundo, é a família. Porque uma das coisas que eu prestava atenção, e era uma das coisas que eu errava bastante, é que às vezes a gente costuma ser muito bom com os de fora e muito mal com os de dentro, sabe? Muito exigente com os de dentro, excessivo, porque a gente sabe que eles vão estar ali. E você, homem que deseja ter sua família, ou você, mulher que deseja ter sua família, homem, antes de buscar uma mulher para amar, ame as mulheres que você já tem. Ame a sua mãe, seja compreensivo com ela, seja paciente, seja bondoso, seja amoroso, ministre coisas boas, manifeste coisas boas a respeito da sua mãe. Não é porque ela lhe ama que você tem que tratar ela mal, não, de qualquer maneira, porque você sabe que ela vai estar sempre ali. Então, antes de buscar uma mulher para amar, ame as mulheres que você tem. E você, mulher, antes de buscar um homem para amar, ame o seu pai, ame os homens que você tem, honre eles, sabe? Ajude-os, fortaleça-os, sabe? Antes de buscar um homem para amar, ame os homens que você tem na sua vida, seu pai, seus irmãos, enfim. Era essa questão segunda família, né? Se você, cara, família é algo maravilhoso, então construa isso, pense sobre isso, lute por isso, sabe? Se você não recebeu talvez uma bagagem, construa essa bagagem para que os seus filhos tenham algo bom para herdar de você. Não falo só de questão financeira, mas de princípios, de caráter, de uma vida. O terceiro, finanças. Sabe, eu vejo o quanto que as pessoas negligenciam a questão do trabalho, das finanças, e hoje se fala muito sobre network e tal, mas as pessoas buscam muito network e investem muito pouco em trabalho, sabe? Então as pessoas querem ter muito network, pouca dedicação, pouco trabalho, pouca atividade. E às vezes, porque o que acontece? Não adianta nada você ter a oportunidade de ter uma conexão incrível com uma pessoa, se quando você está diante dessa pessoa você não tem nada para mostrar, você não desenvolveu nada, você não é um homem, uma mulher dedicada. Então, busque se desenvolver a sua mente. Só para você ter ideia, a maioria dos casamentos, uma taxa absurda dos casamentos que se rompem são por questões financeiras, por divergência de mentalidade em relação a finanças, sabe? Por problemas financeiros. Se você vai em uma cadeia, depois faça pesquisas para você ver, mas a maioria dos homens e mulheres que são presidiários, eles estão lá, sabe por causa de quê? Por causa de dinheiro. Não estava traficando para ganhar dinheiro, roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, por questões financeiras. Então, muitos problemas, eles surgem pela falta de dinheiro e eles também são solucionados pela falta de dinheiro. Entendeu? Então, assim,
é uma hipocrisia da nossa parte a gente dizer que finanças, que trabalho não é importante, sabe? Ou pega um homem que tá com seu filho em fase terminal e ele pode pagar um tratamento que vai curar a vida dessa criança e pergunta para ele, para um homem, para um pai ou para uma mãe, se dinheiro não é importante. Então, naquilo que dinheiro e trabalho tem sua função, ele é extremamente importante. Para aquilo que ele não tem função, ele não serve para nada. Então, a gente tem que balizar, saber onde ele se aplica e onde ele não se aplica. E não exagerar nos dois, mas equilibrar. Ele se aplica aqui, ele não se aplica aqui e vida que segue. Então, finanças. Quarto, emocional. Cuide das suas emoções. Como eu falei nessa época que eu desejei me afastar de Deus, eu estava vivendo uma crise assim generalizada até por causa de algumas coisas. E hoje eu já vou falar aqui porque eu já publiquei isso. Eu estava em relação a Deus vendo pornografia, me masturbando e estava me afastando muito de Deus e foi uma salada assim, sabe? E aquilo prejudicou muito minhas emoções, isso e outros problemas que surgiu também. Eu tinha terminado meu relacionamento e eu gostava muito da pessoa, então assim, foi uma série de problemas. E eu me lembro que, cara, eu paguei um terapeuta aqui, o melhor de Araguaína e região, né? Ele é muito conhecido, vem gente de fora para atender e um valor, tipo, considerável, que eu fiquei, rapaz, mas eu investi nas minhas emoções. Às vezes a gente compra um carro de 40 mil, uma casa de 100 mil, aí às vezes você vai pagar, sei lá, 600, 500 reais numa sessão de terapia, é caro, aí quer dizer que você não vale nada, né? Ou seja, com essa atitude de você não investir nas suas emoções, de você não lutar para você, sabe qual é a mensagem que você está passando? Que você não vale nada. Então, eu entendi que eu valia alguma coisa e que eu tinha que investir mais em mim do que no meu negócio e de qualquer outra coisa, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer bem para o outro? Então, invista nas suas emoções, invista em você, lute por você. Eu sei que nem todo mundo consegue pagar isso, fazer isso, mas aquilo que tiver ao seu alcance, na época, foi o melhor que eu tinha. Eu me lembro que eu paguei, eu vou falar aqui porque eu acredito que vai ser bom, mas eu paguei 300 reais em cada sessão. E eu fiz, se eu não me engano, 6 sessões com terapeuta. E foi algo que mudou minha vida. Se eu tivesse que pagar o dobro pelo teu resultado que eu tive, eu pagaria. Na época me doeu muito pagar 300 reais em toda sessão. Mas eu lutei, dei meus pulos e consegui, graças a Deus. E hoje eu tô colhendo os frutos emocionalmente falando. Nunca vivi, as minhas emoções nunca tiveram tão bem como estão hoje. Então, invista nas suas emoções. Quinto, saúde. Às vezes a gente pensa, cara, pelo menos eu já tive muito. Hoje mesmo eu já fiz meu exercício. Hoje mesmo eu me alimentei muito bem, né? E às vezes a gente pensa, quando eu tô fazendo exercício, algumas vezes eu fico pensando, cara, não sei se você já teve essa sensação quando você está praticando exercício físico, mas parece que a gente está perdendo tempo. Sabe, você fala, pô, eu tô perdendo tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa, cara, eu poderia estar lendo um livro. Aí eu tô fazendo aqui, mexendo aqui, caminhando e correndo, e sobe escada e desce escada. Só que a nossa saúde é um investimento. Imagina se você pudesse comprar uma Ferrari de, sei lá, 2 milhões de reais, um exemplo, né? Um preço aqui aleatório. Se você compra uma Ferrari de 2 milhões de reais, você iria colocar um combustível que iria prejudicar esse carro, sendo que você pagou tão caro nele, se você tivesse condição, ou você investiria num combustível de qualidade? Lógico que nós tendo condições, a mentalidade é, rapaz, eu paguei 2 milhões nesse carro, então eu vou colocar um combustível que presta para manter, para esse carro não se estragar. Aí a gente olha pra gente e é como se a gente não valesse nada, e a gente coloca qualquer porcaria pra dentro, a gente não faz exercício, a gente não se dedica, a gente não soa, a gente não entende o benefício disso, sabe? Então, é até uma coisa que às vezes eu gosto de colocar na minha mente, cara, cada uma hora que eu treino é 100 dias que eu ganho de qualidade de vida. Como assim, Bruno? Cara, quando eu tiver com 50, com 60 anos, a uma horinha que eu investi de dedicação de treino vai fazer com que eu seja um homem saudável durante a minha jornada, e isso vai me propiciar viver tantas experiências. Por quê? Porque eu tenho saúde, eu tenho disposição, sabe?
A saúde eu não vou nem elencar aqui, mas ela faz bem para tudo na nossa vida. Então ficam esses 5 investimentos que foram coisas que eu tenho de certa maneira investido e tem me dado um bom retorno, e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Valeu, que Deus abençoe, bora pra cima! A luta é o meu sloganzinho aqui, né? A luta continua, então bora pra cima.